Olá, jovens, tudo bem com vocês? Então, nós vamos continuar aqui o capítulo 2 da parte 2 dos criminosos vieram para o chá, né, que é o capítulo 7. Bom, no capítulo passado, nós conhecemos Miss Penny, que é a senhora que mora no casarão. Ela saiu para comprar as coisas para o seu aniversário de 80 anos, né? Que depois a gente descobre que ela está 8 anos atrasada no calendário dela, então provavelmente ela deve ter uns 88 anos, né? Os amigos dela não aparecem mais nas festas dela porque ela não se lembra o que aconteceu. Provavelmente ela fica inventando que eles se mudaram, enfim. Ela fala em voz alta, sozinha, para que a gatinha dela ouça, só que na verdade a gatinha dela está morta já faz um tempo e ela não se lembra disso. No capítulo passado, ela sai para fazer as compras, para fazer os seus bolinhos, o seu chá de aniversário. E quando ela volta, ela encontra Big Hill, né, que é um dos investigadores, aquele que sempre está prestes a espirrar e é muito alto. Ela encontra ele, pede para ele entrar e eles conversam. Nessa conversa, a gente percebe que Miss Penny recebeu uma visita na noite passada. Ela diz que foi o jardineiro, só que na verdade nós acreditamos que foi o Dennis. Ele estava com a perna machucada, assim como a descrição que ela falou. E ele deixou o casaco na casa e saiu. Ele chegou a tomar chá com ela, comeu das broas de queijo e saiu. E a gente não sabe onde é que ele está, o que aconteceu com ele. Será que o casaco que está na casa dela tem as joias? Não tem? Enfim, a gente não sabe nada disso. Então vamos ler agora o capítulo 2 da parte 2, que é o capítulo 7, para saber. Então, pessoal, bora lá. Capítulo 2. Naquela mesma tarde, a polícia encontrou um corpo de homem boiando no canal debaixo da ponte, perto do casarão. O cadáver não tinha documento algum e estava vestido de modo estranho. Calça comum de flanela por cima de uma malha preta que cobria o corpo inteiro. O defunto foi logo mandado para a morgue, que significa necrotério em inglês, né? Para a necrópsia, que é aquele exame, né, que é feito para saber a causa da morte, né? Quando despiram a malha, das mangas caíram pinças e outras delicadas ferramentas que mais pareciam instrumentos de um dentista. Como tivessem ordens de comunicar qualquer fato anormal que acontecesse naquela região a Scotland Yard, o inspetor Leonard foi logo avisado. Não tiveram dificuldade de identificar o morto. Com muitas passagens pela cadeia, o ex-presidiário era condenado sempre sob as mesmas acusações: roubo, com arrombamento de cofres, fechaduras ou mais o que fosse trancado, por mais trancado que fosse. Gente, será que é o Dennis? Uma centena de arrombamentos com a precisão e a perícia de um cirurgião. Não havia alarme ou dispositivo de segurança que o detivesse. Era excelente eletricista, então provavelmente é o Dennis, gente. Era excelente eletricista, atualizado em eletrônica. Era coincidência demais. Dennis, embora ele usasse mais meia dúzia de nomes, era sempre o mesmo e se tornara famoso por ter sido o único capaz de salvar a vida do filho de um poderoso banqueiro. Por descuido ou travessura, o garoto tinha se trancado num cofre forte, uma hora certa para ser aberto e sem ar suficiente para esperar até lá. Né? Então, olha só, no passado, Dennis havia salvado o filho de um banqueiro, então ele tinha se tornado famoso por isso. Sua última pena tinha sido abreviada a pedido do pai, agradecido, e o arrombador estava agora em liberdade condicional. Não era mau sujeito, apenas escolher o lado errado para aplicar sua genialidade. Podia ter sido um agente secreto, se tivesse usado seus talentos numa guerra, ou do lado da lei. Ou ter sido ator de algum seriado de TV, tipo Missão Impossível. Mesmo sendo feioso, neurótico e trapalhão. Isso até lhe daria certo charme. Mas Dennis nascera num gueto pobre.
Sempre andara em más companhias. Não era nobre, nem conhecia pessoas importantes. Concluindo, era um pequeno ladrão, não um grande ladrão, um político ou uma coisa que o valha. Coisas do destino. A necrópsia começou imediatamente, ainda enquanto Big Hill tomava chá e conhaque em pleno meio-dia no casarão de Miss Penny. Enquanto o inspetor Leonard esperava pelo resultado do necrotério, conseguiu que o fato fosse mantido em segredo. Pelo estilo do arrombador, o inspetor não teve dúvidas de que o morto tivesse participado do roubo da joalheria. Quantos e quais tinham sido os seus cúmplices? Ainda era um mistério. Então, pessoal, será que a figura misteriosa encontrou o Dennis na rua depois que ele saiu do casarão da Miss Penny e mandou matá-lo? Será que o Dennis estava com as joias? Será que as joias estão no casarão com a Miss Penny, com o casaco? Enfim, vamos continuar lendo, pessoal, porque tem muitas perguntas aqui que ainda não foram respondidas. Dennis não tinha cérebro para planejar um golpe tão perfeito. Não tinha coragem nem impulso para liderar um assalto. E não poderia ter subido pelas saliências da parede sem uma corda, concluiu o inspetor Leonard, quando se encontrou com Big Hill ainda no começo da tarde. O sargento acabara de voltar da visita ao casarão e se inteirava das novidades pelo chefe. Houve uma corda. Os técnicos que examinaram o telhado encontraram vestígios de fiapos queimados, presos num gancho, ao lado da caixa d'água. Esses vestígios foram examinados no laboratório da Yard e identificados, informou o inspetor. Entre uma ameaça de espirro e outra, o sargento concluiu. Então, alguém subiu antes pelos tijolos. Um acrobata, certamente. Prendeu a corda no gancho e jogou-a para que o parceiro subisse agarrado nela, apoiando os pés na parede e deixando os arranhões encontrados. Mas por que dois homens? Uma acrobata poderia ter entrado, se arrastado pelo túnel de ventilação e aberto a porta para os outros. Né? Nossa, olha só, então eles com essas pistas, eles já conseguiram identificar que teve no mínimo 2 pessoas envolvidas, né? Eles não chegaram aos 3 envolvidos ainda, mas olha, eles são muito bons. Então vamos lá. Mas ainda permanece o fato da grade de ventilação estar firmemente fixada à parede, comentou o inspetor, acendendo seu cachimbo. Então parou o fósforo aceso no ar e refletiu. Fixada e não parafusada. Big Hill não interrompeu o raciocínio do chefe. O fósforo queimava parado no ar, perigosamente próximo dos dedos do inspetor. Leonard sacudiu no último momento e prosseguiu. Para confundir a polícia, sem dúvida. Todos os cuidados foram tomados para que não se soubesse como eles entraram. Por isso o cadeado do alçapão foi arrombado por um perito de primeira linha, o que explica a presença de Dennis no telhado. Quanto à grade, deve ter sido fixada depois do assalto, com uma cola potente, ajustada por alguém de dentro do túnel. O homem que fechou a porta dos fundos depois que os cúmplices saíram e voltou pelo mesmo caminho voltou pelo mesmo caminho que serviu de entrada. Olha só, então o inspetor Leonard já matou a charada aí de que foi colada a grade, não foi parafusada. Então ele já matou a charada de como foi feito o assalto. O roubo, né? Então vamos continuar aqui. Só então o inspetor acendeu outro fósforo. Inteligente, muito inteligente, comentou. Então Dennis foi o segundo homem, não há dúvidas, e o primeiro foi um homem-mosca. Embora o morto não possa falar, não deve ser difícil para o computador da Yard selecionar homens assim, né? Não pode haver muitos, deduziu o sargento. Mas nenhum dos dois tipos me parece capaz de planejar um golpe desses, e muito menos de comercializar pedras de tamanho valor. São reconhecíveis, um receptador comum não poderia comprar. Além disso, o acrobata teria que ser um assassino frio.
O quadro todo aponta para alguém bem mais perigoso e com ligações poderosas, concluiu o inspetor. Depois que Leonard transmitiu as novidades e suas deduções, foi a vez do sargento fazer o relatório. Aí aqui dá uma pausa no capítulo. Então até agora nesse capítulo que a gente viu, Dennis foi encontrado morto, um corpo boiando num canal perto do casarão. Provavelmente ele foi morto depois que... Provavelmente não. Ele foi morto depois que saiu do casarão com a Miss Penny, né? E o corpo foi jogado no canal, provavelmente. Os inspetores, né, os investigadores, na verdade, o Leonard e o Big Hill acreditam que quem matou foi a pessoa que jogou a corda para o Dennis subir. Porque, por enquanto, eles acreditam que só 2 pessoas fizeram roubo, né? Então, eles estão investigando para saber quem era essa outra pessoa. Bom, a gente não sabe quem matou o Dennis. Mas a gente sabe que provavelmente não foi o Paul nem o Anthony. Porque eles estavam discutindo juntos ali, né, onde que o Dennis estava. Então, será que foi a figura misteriosa que matou? Enfim, vamos ver. Então, vamos continuar aqui o capítulo. Não foi fácil para o irlandês, né, o Big Hill, explicar ao chefe a visita que fizera à velhinha do casarão. Ela é muito estranha, senhor, começou Big Hill, com muito tato, sem saber direito como descrever a incrível experiência com a minúscula criaturinha. O que você quer dizer com estranha, Bernie? Bem, senhor, ela parece bem velha, mas é muito mais velha do que pensa que é. Esquece as coisas, se atrapalha muito e mistura os acontecimentos. Foi por isso que não pude interrogá-la direito. Quanto mais Big Hill falava, mais o inspetor tinha a sensação de estar numa dessas histórias absurdas de escritores malucos. Finalmente, terminando o relatório, e para consolar o desnorteado chefe, Bernie deu uma boa notícia. Alguém andou pelo terreno, nos jardins de trás do casarão, e se enfiou pelas moitas como se procurasse esconderijo. O mato estava amassado e alguns galhos quebrados ainda verdes. Tenho a certeza de que foi lá que os ladrões se abrigaram. Não dá para provar que esses rastros sejam da noite passada. Mas nós podemos ter uma testemunha, senhor, informou o sargento. O inspetor ficou muito interessado e só não se mostrou empolgado com essa revelação porque um autêntico inglês não revela suas emoções. Não é correto nem elegante. O policial externou toda a sua agitação pelo entusiasmo com que sugou seu cachimbo. Big Hill, estimulado com o sinal de animação do chefe, continuou. Um jardineiro, senhor. Ele foi atropelado e manca. Por isso está sem trabalho. Foi visitar a velhinha na noite passada para pedir emprego. Ela concordou em admiti-lo e o jardineiro ficou de voltar. Esse homem pode ter visto alguma coisa suspeita. Olha só, então eles acreditam que esse jardineiro é uma testemunha. Só que a gente levantou a hipótese de que esse jardineiro, na verdade, era o próprio Dennis, porque ele também tinha a perna machucada. Será que era mesmo o Dennis ou será que é uma outra pessoa? Enfim, vamos continuar aqui. Vale a pena tentar, Bernie, animou o inspetor. Prometi voltar lá esta tarde, às 5 horas, para tomar chá com a velha senhora. É aniversário dela. Seja lá quantas vezes já tenha feito os seus 80 anos. Não vai aparecer mais ninguém. Não é difícil deduzir que todos seus amigos já estejam mortos. O sargento falou, meio sem jeito, disfarçando seu sentimentalismo pouco profissional. Nós vamos voltar lá, sim, Bernie, mas não agora, enquanto temos que esperar pelo resultado da necrópsia de Dennis. Ficaram de me informar a qualquer hora, comunicou o inspetor. E aqui tem a segunda pausa no capítulo, né? Então vamos para a terceira cena aqui. Os computadores da IART não tiveram dificuldade de identificar o parceiro de Dennis no roubo. Só havia um homem que se enquadrava totalmente na personalidade exigida e tinha sido companheiro de cela de Dennis. O inspetor recebeu a folha completa com as informações. O nome dele é Anthony e também está em liberdade condicional. Temos até o seu endereço. Mora sozinho num desses prédios em ruínas, de baixo aluguel. Em sua ficha consta que tem andado na linha. O inspetor ia informando Big Hill.
né? Então eles já descobriram, né, já levantaram a hipótese, na verdade, de que o parceiro de Dennis no roubo foi o Anthony. Então eles já chegaram em 2 dos ladrões. Vamos continuar. Então onde ele se enquadra? Perguntou o sargento. Além de companheiros de cela, Anthony foi trapezista de circo e, em seu número mais popular, vestia-se de homem-mosca. Tornou-se ladrão, do tipo que escala paredes e entra pelas janelas. Também fez um número em que era o homem-bala, entrava numa boca de canhão, era atirado para cima, indo se agarrar num balanço preso por cordas, no ponto mais alto da lona. Tudo sem rede, completou o inspetor. Nossa, então aqui a gente consegue ver um pouco do passado do Anthony, né? Que é sobre a questão dele ser um homem do circo, um circense, né? Então vamos continuar aqui. E ele está em liberdade? Duvidou Bernie. Fora as provas circunstanciais, com seu inegável estilo e habilidades, nunca foi pego em flagrante. Não é fácil com sua agilidade. Não há provas concretas contra ele, mas conseguimos um mandado de busca para seu endereço, e se tivermos sorte, as pedras podem estar lá. Ele não tem ideia de que é suspeito, e não tem motivos para fugir. Damos uma batida lá então? Perguntou o sargento. Antes que a notícia da morte de Dennis se espalhe. Não podemos esconder para sempre. Leve 2 homens com você. Ele nunca anda armado. Mas não sabemos coisa alguma sobre o assassino do arrombador. Dennis não foi morto a bala, temos certeza. Mas não sabemos mais nada. Foi por isso que Big Hill não apareceu na hora do chá de Miss Penny. Ah, ela ficou sozinha, tadinha. Daquele fim de tarde. Mas ela não ficou sozinha. Ah, ela não ficou. Uma terceira pessoa ocupou o lugar vago na mesa. O inspetor deixou que isso acontecesse porque ainda não sabia o resultado do exame do homem morto. Quem será a terceira pessoa que ocupou o lugar na mesa? Né? Nós não sabemos. E o capítulo acabou de acabar. Então, pessoal, fica esse mistério aí para o próximo capítulo. Tudo bem? Quem será que foi visitar Miss Penny? Quem será que está tomando chá com ela? Será que é o Paul? Será que é o Anthony? Será que a figura misteriosa que foi atrás dela? Será que... Enfim, não dá pra gente saber. Então, fica aí o mistério, né? Nesse capítulo 2 não teve nenhuma palavra difícil pra gente, tá bom? Então, vamos ficar por aqui e vamos aguardar o capítulo 8. Tchau, pessoal. Até mais.